Veremos agora a resolução de dois exercícios, 175 item D e 175 item E. Vamos começar pelo exercício 175 item D. Então, determinar o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x mais 2 que multiplica x mais 3. Bem, para que esse radical aqui represente um número real, é necessário que o radicando seja maior ou igual a zero. Se o número que está aqui dentro for negativo, sabemos que não é um número real, né? Porque é raiz quadrada ou raiz de índice par. Né? Raiz de índice par de número negativo não é um número real. Então, devemos impor que x mais 2 que multiplica x mais 3 deva ser maior ou igual a zero. É a condição de existência. Muito bom, então eu tenho que resolver esta inequação, x mais 2 que multiplica x menos 3. Para resolver essa inequação, eu teria dois caminhos. Eu posso aqui chamar a primeira função de y1, a segunda de y2, e cairmos então numa inequação do tipo produto, y1 vezes y2. Claro que numa inequação produto eu tenho que fazer o quadro de sinais, para estudar o sinal do produto. Eu poderia aqui multiplicar, né, e recairmos então numa inequação do segundo grau. Essa seria x2 menos x menos 6 maior ou igual a zero. E estudar então como uma função polinomial do segundo grau. Estudar os sinais, e aí eu teria uma única inequação do segundo grau. Não teríamos que fazer o quadro de sinais. No final, a resposta deverá ser a mesma, qualquer que seja o processo. Bem, então, vamos aqui resolver pelo quadro de sinais, né? Então, estudando sinais das duas funções. Então, y1 igual a x mais 2, igualando a zero, raiz vale menos 2. É uma função crescente, porque aqui o a é positivo. Então, temos para x maior que menos 2, o y é positivo. E para x menor que menos 2, o y é negativo. Para o y2, a mesma coisa, igualando a zero, determinando a sua raiz, que é o 3. Né? A, de novo, positivo, função crescente. Para x maior que 3, o y é positivo. Para x menor que 3, o y é negativo. Como eu quero sinais do produto, então eu vou lá fazer um quadro de sinais. As raízes são menos 2 e 3. Copiando aqui os sinais do y1, né? Na primeira linha, para x maior que menos 2, o y é positivo, x menor que menos 2, o y é negativo. Menos 2 é raiz. E a mesma coisa para o y2. Para x maior que 3, o y é positivo, para x menor que 3, o y é negativo. E finalmente aqui os sinais do produto y1 vezes y2. Bem, estou resolvendo esta inequação, eu quero que o produto y1 vezes y2 seja maior ou igual a zero, portanto, maior ou igual a zero temos aqui nesses dois intervalos. Intervalo fechado, né? Incluindo os valores menos 2, incluindo o valor 3. Então, o domínio daquela função seria x pertence a R, tal que x menor ou igual a menos 2, ou x maior ou igual a 3. Pronto, esse aqui é o resultado do exercício 175D. Vamos para o exercício 175E. f de x igual a raiz quadrada de x mais 2 vezes raiz quadrada de x menos 3. Bem, observe bem, você poderia falar o seguinte, eu não poderia aqui multiplicar esses dois radicais, raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, não é igual a raiz quadrada de AB? Bem, na verdade, a propriedade de multiplicar dois radicais, ela vale desde que ambos os radicandos sejam maiores ou iguais a zero. Né? Então, o primeiro deverá ser maior ou igual a zero, o segundo maior ou igual a zero. Aí sim, a propriedade é válida. Raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz quadrada de AB. No nosso caso, eu não sei se essa expressão é positiva ou negativa, então eu não poderia multiplicar os dois radicais.
Portanto, esta função que aqui está não é a mesma função do exercício anterior. O exercício anterior eu tinha raiz quadrada de x mais 2 que multiplica x menos 3. Né? Não é igual, as funções não são iguais porque os domínios serão diferentes, como nós veremos. O domínio dessa função não será igual ao domínio da outra função. Então vamos lá. Para que exista, né, esta função, é necessário que x mais 2 seja maior ou igual a zero e também x menos 3 seja maior ou igual a zero. Então escreveremos o seguinte: o x mais 2 tem que ser maior ou igual a zero e também o x menos 3 deverá ser maior ou igual a zero. Como os valores de x deverão satisfazer a ambas as inequações, eu deverei então, reparem, são duas inequações que deverão ser satisfeitas, e eu deveria então fazer a intersecção delas. Né? Eu quero o valor que satisfaça a primeira e também a segunda. Quando eu digo e, significa uma intersecção. Muito bem, chamando aqui de 1 a primeira inequação, de 2 a segunda inequação, resolvendo a primeira inequação, bem simples, x maior ou igual a menos 2. A segunda inequação, x menos 3 maior ou igual a 0, x maior ou igual a 3. E agora aqui eu vou colocar os dois valores para determinar a intersecção. Vou colocar aqui os dois valores no eixo x. Né? E vou copiar aqui, nesta linha, a solução da primeira inequação, que é x maior ou igual a menos 2. E vou copiar aqui nessa segunda linha a solução da segunda inequação, que é x maior ou igual a 3. Aqui a solução da segunda inequação. E a intersecção das duas é x maior ou igual a 3. Portanto, como resposta, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, tais que x é maior ou igual a 3. Né? O resultado aqui é diferente do resultado que vimos no 175, letra D.